Olá a todos, eu me chamo Victor, sou aluno da enfermagem da USP Ribeirão Preto, faço parte do Laboratório de Neurociência e Emoção e hoje vim compartilhar um pouco mais sobre o meu projeto, Neurociência, a intrigante conexão entre fibromialgia e emoção. Afinal de contas, o que é dor? Dando uma interpretação, eu peguei pelo IASP, que é a Associação Internacional de Dor, tem uma nacional, ele pegou uma interpretação geral. Mas o que é dor, afinal de contas? Dor é muito subjetivo, cada indivíduo possui uma. É uma sensação desagradável que tem alguma coisa errada acontecendo e geralmente o cérebro fala, aquilo ali é uma dor, está acontecendo alguma coisa errada. Aqui eu peguei o Laocoonte, que é na mitologia grega, ele é filho de Apolo, ele sofreu dois tipos de dor para dar um panorama geral. Uma dor emocional, por ver seus filhos sofrendo, e uma dor física, por estar sofrendo com as cobras. Afinal de contas, quando você vai no médico, dando um panorama aqui, ele sempre pergunta para você, de 0 a 10, o quanto de dor você está sentindo? Então, esse de 0 a 10, ele traz para uma ideia de o quanto você sente para você, o seu indivíduo, a sua subjetividade, o quanto você está sentindo. A dor, para você ter uma compreensão que está sentindo, ela é dividida em 3 aspectos. Sensorial discriminativo, dando exemplo, eu fui picado por uma abelha e aquilo está doendo, fui picado, ponto. É uma percepção. Afetivo motivacional, fui picado, eu interpretei, foi por uma abelha, eu interpretei a situação. E cognitivo avaliativo, eu fui picado por uma abelha e eu compreendi que eu bati nela e ela me picou. Então eu tive uma compreensão totalizada. Aspecto dimensional da dor. A dor ela tem diferentes aspectos, então tem um sensorial, quando eu senti uma dor. Cognitivo, quando eu entendi, quando eu compreendi a situação. Emocional, como que eu reajo àquele tipo de situação. E comportamental, eu senti aquela situação, o que eu faço a partir de agora? Dor crônica. Bom, a dor, quando ela persiste por mais de 3 meses, superior a 3 meses, ela é uma dor crônica. Mas o que é dor crônica, afinal de contas? A gente entendeu um pouco mais sobre dor e vamos falar sobre... Quando uma pessoa sente aquela determinada dor por mais de 3 meses, ela entra em um caso chamado dor crônica e que isso que a gente vai se aprofundar um pouco mais agora. Existem alguns tipos de dor, que é a dor nociceptiva, neuropática e nociplástica. A nociceptiva, dando um panorama, é quando você tem, por exemplo, uma chapa quente, eu coloquei minha mão, eu tirei porque eu senti que estava quente, completamente normal. Dor neuropática é quando há uma lesão no seu nervo, mais especificamente na parte somatosensorial, que é a parte onde você interpreta a dor. E o seu cérebro envia que está doendo, que está sentindo, que está acontecendo alguma coisa de errado, porém não tem necessariamente um machucado, uma lesão aparente. Então tem uma lesão no seu nervo. E dor nociplástica é quando o seu cérebro, quando o seu limiar de dor diminui drasticamente. Então, por exemplo, eu peguei nessa chapa quente, ela não está quente, ela está morna. Eu consigo colocar a mão tranquilamente e ficar por quanto tempo eu quiser. Porém, quando eu estou com essa dor nociplástica, coloquei na mão, tirei, eu tenho uma sensibilidade maior. Dor nociplástica, dando uma profundidade, é quando tem uma lesão no sistema somatosensorial. Então, com um simples pote de uma pessoa pode causar uma dor. A gente pode ter uma nota aqui que o paciente pode ter uma combinação de dor nociceptiva, que é aquela normal, que coloquei na chapa quente, tirei, uma normal, e nociplástica. Bom, afinal de contas, qual que é a prevalência? Como que no mundo inteiro a dor crônica assola no mundo? Eu coloquei aqui, por exemplo, a cefaleia de tensão, 21% dos casos no mundo das pessoas possuem dor crônica, das pessoas que possuem dor crônica, 21% possuem cefaleia de tensão, 15% enxaqueca, 9% da população internacional possui dor lombar, 8% dor muscular, 4% osteoartrite, 2% neuropatia diabética e dando um pouco mais de enfoque nisso, 4% depressão e 4% ansiedade. Agora, afinal de contas, isso no Brasil. A prevalência de dor crônica no Brasil nacional é de 45% da população brasileira possui dor crônica. E aqui eu coloquei nos estados a prevalência de dor crônica neles. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem 51,79% das pessoas, 51% das pessoas aqui de São Paulo possuem dor crônica. O mecanismo da dor, mas afinal de contas, como funciona? Como é que é interpretada a dor? Geralmente, tem uma geração, então, por forma externa ou interna, eu fui submetido por uma dor, então uma picadinha, eu tive a geração, meu corpo viu, meus cérebros entenderam, aqui meus cérebros periféricos entenderam e tiveram a transdução. Ele teve uma picada aqui. Então meus nervos eles saem tudo aqui, fazem todo o caminho da transmissão
Aí ele pega aqui, ele chega aqui na medula espinal, tem o cérebro, tem a medula espinal. Ele vai pegar essa interpretação e levar para o processamento, que vai ser mais especificamente na parte somatosensorial do cérebro, que é onde vai ter a interpretação. Vamos falar sobre agora a fibromialgia. Bom, afinal de contas, o que é fibromialgia? Eu peguei segundo a OMS, uma condição de dor generalizada associada à fadiga extrema, alterações no sono e distúrbios cognitivos. Mas, afinal de contas, o que é fibromialgia? Por que a gente está trabalhando sobre isso? Enfim, fibromialgia é uma síndrome muito comum que é caracterizada como dor crônica. É quando os pacientes eles reclamam muito de dor na articulação muscular, eles sentem aquela dor constantemente. Então você percebe que a dor crônica, a gente estuda a dor crônica porque há uma dificuldade na qualidade de vida. Então há um desgaste na qualidade de vida, não trazendo aquela totalidade do indivíduo. Alguns sintomas da fibromialgia. A fibromialgia ela tem alguns sintomas como fadiga, distúrbios do sono, então você tem dificuldade para dormir, ansiedade, depressão. Quando a pessoa tem fibromialgia, sente dor por todo o corpo, constantemente, sem parar, geralmente as pessoas elas ficam muito ansiosas, ficam tristes com aquilo, e elas geralmente têm problema cognitivo. Então elas geralmente têm uma alteração na memória. E como é que essa fibromialgia pode impactar na sociedade? Eu coloquei aqui, principalmente a ansiedade, a depressão, como eu tinha enfoque, acaba reduzindo a qualidade de vida desses indivíduos. Embora não tenha impacto significante na mortalidade, estão associados ao maior risco de mortes como suicídios e acidentes. Então, a fibromialgia ela traz um impacto muito grande na qualidade de vida. Aqui eu dei um enfoque no mundo, e a gente pode ver que no Brasil, 2,5% da população brasileira ela sofre com fibromialgia. Aqui dá para se ver, no Canadá é 3,3%, então a gente consegue ver que a fibromialgia é muito comum mundialmente. Mas afinal de contas, como que é afetado mentalmente isso? Quando uma pessoa sente algum tipo de dor, geralmente uma dor crônica, não só a fibromialgia, mas dando o enfoque aqui, ela possui uma diminuição no limiar da dor. Então, por exemplo, um simples toque, dando aquele exemplo da dor, ela se encaixa na dor nociplástica, aquela dor que o meu limiar de dor diminuiu. Então, uma chapa que estava morna, ela pode estar morna, eu posso colocar minha mão, uma pessoa normal pode ficar quanto tempo ela quiser, porém ela vai sentir aquilo tirar porque ela diminuiu o limiar de dor. Ela tem ansiedade, ela fica em estado de pânico constantemente, depressão, ela fica muito triste, muitas vezes não consegue comer, então esse quadro pode levar até o suicídio, prejuízo na memória, então ela tem dificuldade de lembrar de certas coisas e dificuldade em adormecer. Tudo isso consegue se ver o impacto da qualidade de vida. Então, se imaginem só, possuem tudo isso, o quanto isso é ruim para a pessoa. E nota-se que é uma doença muito comum. Como que o meu projeto ela entra aqui na ciência? Como que eu posso ajudar, contribuir com a minha pesquisa? O meu projeto ela estuda a fibromialgia, que a gente faz um tratamento com canabidiol sobre a dor crônica através de testes de ansiedade, depressão e prejuízo da memória associados à fibromialgia. Como é que a gente faz isso? Qual é a metodologia do projeto? A gente faz testes nociceptivos, que é aqueles testes que eu tinha comentado, a chapa quente tirei. Então a gente faz com acetona para testar o limiar, a parte fria, o hot plate. A gente coloca acetona para poder ele tirar, ver como que, no caso eu trabalho com camundongo, como que ele reage com o estímulo frio. O estímulo quente, a gente coloca uma placa quente e vê quanto tempo ele demora para pular. Aí a gente pega isso aqui que é um freio, a gente coloca na pata dele e pressiona. Se ele tirar, é porque ele respondeu. E para estudar depressão, afinal de contas, o que a gente faz para estudar depressão? Nesses casos dos camundongos, a gente tem aquela elevação pela cauda, então a gente prende o camundongo, coloca ele lá e analisa o quanto tempo ele fica parado, ele se mexe geralmente e ele chega um momento que ele desiste. Então, quando o camundongo, quando tem esse caso de fibromialgia, o que se espera encontrar é que ele vai se mexer bastante, por ter a diminuição dessa dor, ele vai parar e vai simplesmente ficar mais parado mais tempo do que um camundongo normalmente ficaria. Aí ele também tem um open field, que é o nome dessa bacia que a gente chama de open field. Lá eu vou pegar sacarose, vou pegar açúcar de cozinha mesmo,
colocar uma solução de 9:1 de água, então 1 de sacarose para 9 de água. Espirro no pelo dele, coloco ele no open field. Eu vou analisar, porque sacarose para os camundongos é muito bom, eles gostam muito. Então a gente vai analisar o grooming, que é ele mexendo a patinha aqui nos pelos da face, ele se lambendo. A gente analisa isso, porque um rato que o camundongo que está com depressão, ele não necessariamente vai fazer isso, diferentemente do que o normal faria. Ansiedade. Eu pego o open field, eu coloco, sem a sacarose, coloco ele no meio e começo a deixar ele lá. Geralmente quando o rato tem ansiedade, normalmente ele ficaria mais nos cantos e ele iria analisar a situação e ficaria nos cantos caminhando um pouquinho. Um camundongo com ansiedade, ele ficaria pelo contrário, ele ficaria lá, andaria constantemente e ficaria muito nos cantos. Então você consegue perceber a ansiedade, o pânico dele, a agitação da situação. O iMaze, que é sem Y, a gente coloca ele no meio e vê o espaço fechado e a gente vê os caminhos que ele faz. Então ele faz o caminho para várias direções e a gente analisa como que ele reage sobre isso. Prejuízo na memória. Geralmente a gente coloca o camundongo dentro da caixa. Ele é um camundongo normal. O que ele faz? Ele tem aquela memória de curto prazo e longo prazo. Então o camundongo normal, ele vê um objeto, ele investiga, depois ele vê outro, investiga, só que ele não volta nisso porque ele lembra que ele já viu. Porém um camundongo com memória afetada, ele vai ter só aquela memória de curto prazo. Ele viu aquilo ali, vai no objeto B, mas ele vai voltar no objeto A de novo porque ele esqueceu que já tinha ido. Bom, canabidiol. Afinal, a gente sabe sobre a cannabis, a maconha, porém, o que eu estudo em si, a maconha tem 400 tipos de compostos nela e eu pego só o canabidiol. Por que eu utilizo o canabidiol? Por que eu estudo o canabidiol? Por que não pego outras coisas para estudar? Bom, aqui eu apresentei alguns benefícios que seria do canabidiol estudado, afinal de contas, hoje em dia está tendo uma repercussão muito grande na ciência com o canabidiol. E o canabidiol, além de ser natural, que é menos pior para o nosso corpo, assim, na parte da absorção, ela tem alguns aspectos como aliviador. Canabidiol, lembrando que não é cannabis, é uma parte sintetizada dela. Ela diminui a ansiedade, é um antioxidante, antidepressivo, reduz o crescimento de células cancerígenas e reduz a inflamação. Então, ela é um ótimo tratamento e eu quero ver se o canabidiol ele pode ser aplicado para a fibromialgia em si, para essa síndrome com de dor constantes no corpo. E bom, conclusão, o que eu espero encontrar? O que eu quero tentar encontrar? A minha conclusão geral do meu projeto, o que eu espero encontrar tentar ver se o canabidiol ele consegue de fato ser um tratamento para fibromialgia. Ele consiga ser uma forma natural, porque hoje em dia o que utiliza para casos de fibromialgia é metafetamina, que é o anestésico mais forte que há no mercado. Isso é muito ruim. Não necessariamente porque é muito ruim para o indivíduo em si, porque é um anestésico muito forte e tem todo aquele aspecto do fígado que dá um prejuízo em si. Então, se a gente conseguir pegar o canabidiol que é natural, talvez seja muito melhor. Então, o que eu espero encontrar simplesmente é ver se o canabidiol de fato é um tratamento viável para a fibromialgia. Bom, muito obrigado a todos pela atenção. Aqui está meu contato, meu Instagram, meu e-mail. Caso tenha alguma dúvida sobre a apresentação, podem mandar lá. Eu vou responder todo mundo que eu puder. Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado e espero que vocês tenham gostado.